Alô, 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 mil vezes alô, boa segunda, bom início de semana. Aqui está o Instagram a dizer que a comunidade das minhas obras está em direto aqui no Instagram. Vamos esperar um bocadinho, enquanto isso e que estou aqui a falar para si e dizer que está um link. Olá, Team Coach Mau, olá, olá. Portanto, está um link na bio para quem quiser subscrever a nossa newsletter. Portanto, vão lá, clicam no link e para subscrever a nossa newsletter e estarem a par de todas as novidades. Hoje vou estar à conversa com a Paula Duarte. Eu sou Mafas Borralho, estratégia em marketing digital e estas são as conversas à segunda. Bora lá chamar a Paula para conversar connosco. Ela não me pediu, vou pedir à Paula para ela vir aqui falar connosco. Está feito. Mas não é pedido de casamento, hein? É só um pedido para conversa. Bora lá, esperar aqui que a Paula diga que sim. Olá, Alô, Paula, tudo bem? tudo bem? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Portanto, bem-vinda aqui às conversas à segunda, aqui no Instagram das Minhas à Obra. Paula, eu conheço muito pouco de ti. Sei umas coisitas, mas se eu conheço muito pouco de ti, imagino que há pessoas que não sabem mesmo nada. Então a pergunta é logo, quem é a Paula Duarte? Olha, a Paula Duarte eu sou coach nutricional e faço isto porque eu própria mudei completamente a minha vida há muito pouco tempo. Em 2019 passei por um processo de transformação pessoal. Eu costumo dizer que primeiro transformei-me por fora e depois veio a transformação por dentro. Foi assim que nasceu este novo projeto. Eu trabalhei 23 anos na administração pública e o ano passado, em plena pandemia, acabei por criar este meu projeto de coaching nutricional para ajudar outras mulheres com questões relacionadas com autoestima, autoimagem, excesso de peso e ajudá-las porque se eu consegui emagrecer 27 quilos em menos de um ano, vocês também são capazes. Olha, interessante, não, ninguém diria. Como assim? Tu disseste passaste por um processo. Como assim? Que processo foi esse? Se é que podes partilhar aqui com a comunidade. Sim, então, eu adoro comer, portanto, utilizava a comida como desculpa para tudo e mais alguma coisa, cada vez que tinha um problema. Era na comida que eu me refugiava, portanto, era uma comedora emocional, digamos assim. E a verdade é que cheguei a um ponto da minha vida em que comecei a ter problemas de saúde agravados, portanto, eu tenho escoliose, as questões de autoestima, muitas dores nas costas e depois aquela questão de nós mulheres adoramos ir às compras, não é? E olhar para as lojinhas e ver que aquilo que eu gostava muito, muito, muito não me servia, não havia no meu tamanho, começou a mexer muito aqui com o meu sistema nervoso. E um dia de manhã eu acordei, olhei para o espelho e pensei, não, eu estou quase com 100 quilos e tenho que fazer alguma coisa. Portanto, dieta estava fora de questão e foi o conceito de reeducação alimentar é que mudou completamente a minha vida. Portanto, por isso é que eu digo, eu primeiro mudei por fora, portanto, mudei completamente o meu corpo, emagreci os 27 quilos, e depois percebi que isto acabou por mudar também o meu mindset, não é? Claro. Claro. Acabou por mudar, de facto, toda a minha maneira de ser e percebi que estava muito, muito a tempo de mudar a minha vida e ajudar outras pessoas também a mudar a vida delas. Olha, posso perguntar quanto é que tu pesas agora e medes? Olha, eu meço 1,60 m, eu achava que media 1,69 m, mas isto quando se vai renovar o cartão de cidadão, de vez em Eles, quando eles, temos umas. eles, eles vão diminuindo, olham para os sapatos e tiram lá. Exatamente. Portanto, eu estou com 1 m, tenho 1,67 m, supostamente, e estou a pesar 70 quilos. Olha, temos mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo peso, engraçado. Mas eu perdi 1 quilo recentemente, que eu também estou a fechar a boca. Quero Aqui, diminuir mais ainda. aqui a questão é mesmo essa, é que nós não precisamos de fechar a boca, é que é mesmo muito essa ideia que passa, que só conseguimos emagrecer se fecharmos a boca, e a questão não é essa, é que nós podemos reformular aquilo que comemos, comemos mais saudável, sem termos necessidade de fechar a boca, porque isso também não nos torna feliz, não é? Se eu te Fechar a disser a ti, boca significa comer coisas que não prestam, é isso que quer dizer.
Pronto, ou seja, mas se eu te disse, imagina, Mafalda, tu gostas muito de chocolate e eu digo-te assim, olha, não podes comer chocolate porque o chocolate engorda e isso vai te tornar infeliz. E ainda te vai dar mais vontade de comer chocolate, portanto é exatamente isso que eu não faço. Então vamos aí arranjar uma forma de tu continuas a comer chocolate de uma forma mais equilibrada. Olha, interessante. Não sou apreciadora de chocolate, mas eu olho para os donuts no supermercado, olho para eles, já me satisfez o olhar e não trago. E tem resultado, tem resultado. Não tenho em casa, é uma técnica que uso, não tenho em casa, não como. Ora bem. É muito interessante isto, porque, e tu já disseste, começaste primeiro por fora e depois mudaste por dentro. Aqui na minha ignorância, não se deve fazer ao contrário, primeiro por dentro e depois por fora. É precisamente assim que devemos fazer. Aliás, há aquela teoria de que nós precisamos de 21 dias mínimo para mudar um hábito. Eu comigo foi tudo ao contrário, porque lá está. Eu comecei a fazer esta reeducação alimentar sem acreditar que ia conseguir, porque de facto o feedback que eu tinha de fora era mesmo esse. As pessoas mais próximas de mim sempre me disseram: tu gostas tanto de comer, alguma vez tu vais conseguir fazer isso. Portanto, eu própria não estava a ser motivada porque as pessoas conheciam-me bem demais. Familiares próximas de mim diziam-me mesmo: Paula, isto para quem gosta de comer vai ser um desafio, vai ser muito difícil. E de facto eu consegui. Portanto, não foi propriamente com a motivação das outras pessoas, foi comigo mesma e que construindo isto dia a dia. Fui vendo que de facto estava a ter resultados e continuei a persistir. E no final deste processo todo, que foi um processo que aconteceu em cerca de 9 meses, é que eu acabei por perceber que já tinha mudado também o meu mindset. A minha base foi de facto a transformação física. Claro que sim. E tu estás a dizer aí, a focar em coisas muito interessantes, que é, os outros não tinham motivar, quem tem que motivar és tu. E isso é muito engraçado, que amanhã vou lançar uma coisa chamada Eu Acredito em Ti. E é engraçado, porque as pessoas não acreditam em nós. É verdade, são muito poucas que nos incentivam. Eu gostava que tivessem feito isso por mim, como eu faço aos meus clientes. É verdade, toda a razão. Então, temos que ser nós. E mudaste o teu mindset. Como é que foi trabalhar isso sozinha? Eu tive algum apoio de uma comunidade de mulheres que estava a passar pelo mesmo e isto é muito mais fácil quando nós temos apoio, porque sozinhas, né, isto basta por vezes correr mal numa semana, porque nós depois temos que tirar medidas, temos que nos ir pesando para monitorizar os nossos resultados. E nem sempre os resultados são aqueles que nós esperamos, não é? Nem todas as semanas nós conseguimos emagrecer, há uma série de fatores que acabam por afetar os resultados. E de facto é muito importante nós sentirmos acompanhadas, termos alguém com quem conversar, se houver alguma dúvida, podermos motivar-nos e corrigir também coisas que estejamos a fazer menos bem, porque por muito informadas que nós estejamos, há sempre algumas coisas que não correm como nós gostaríamos. E portanto o apoio é fundamental. A mim o que me motivou foi todas as semanas subir para a balança e ver resultados. Por menores que eles fossem, foi esse o meu foco e continua a ser esse o foco. Olha, Paula, tu ficaste gordinha porque foste mãe, é genética, como foi o teu caso? Olha, eu comecei a engordar quando fui para a faculdade. Eu era muito magrinha quando era miúda. Eu costumo dizer, meio a brincar, que me chamavam perninhas de alicate, portanto podem imaginar que eu era mesmo magrinha. E quando eu entrei para a faculdade e estava a trabalhar ao mesmo tempo. E creio que foi o stress todo de estar a trabalhar durante o dia e estudar à noite que potenciou este fator. A questão é que eu, com o passar do tempo, nunca mais parei de engordar. E depois com o stress da vida, e lá está, aquilo que eu dizia há pouco, usar a comida como desculpa para tudo, fui-me deixando ir nestas rotinas de comer pouco saudável e eu que adoro cozinhar até perdi um bocadinho essa motivação ao longo da vida porque depois era a falta de tempo também, é uma desculpa que eu usava muito, não tenho tempo, então olha, eu vou encomendar e encomendava sempre coisas pouco saudáveis, portanto muita fast food, muita comida feita comprada no supermercado, muito pouco cuidado com aquilo que ingeria. Portanto isto foi um acumular de situações e depois chegar aos 40, não sei se é o caso, mas eu ouvi muito dizer que depois dos 40 já não vais conseguir emagrecer. Portanto, se não tiveste cuidado até agora, olha, agora esquece lá isso. Consegue sim que eu estou a conseguir. Olha, sim, pronto, pode ser força de vontade e às vezes não sentir, estar mais à vontade na roupa. Toda a gente olha para mim e acha-me magra, mas é sentir-me aqui melhor.
Olha, e quem é a Paula profissional? Tanto esta mudança toda física e que te originou uma mudança mental, tornou-te nesta Paula, esta nova Paula profissional. Quem é esta Paula? Então, eu, como disse, trabalhei 23 anos na função pública e quando passo por esta mudança, comecei a ser procurada por outras mulheres, a grande maioria delas que já me conheciam há muitos anos e sempre me conheceram com excesso de peso. E percebi que havia muitas pessoas com as mesmas questões que eu, que nós muitas vezes não estamos sensibilizadas para estas questões, e a verdade é que elas manifestavam muita falta de autoestima, muitas tentativas de dietas falhadas, e depois quando terminavam voltavam a engordar, portanto o efeito ioiô, e eu percebi que tinha margem para as ajudar. E decidi fazer formação, portanto investi em formação em coaching e em PNL, para poder ter uma base mais formal para as conseguir ajudar, e foi assim que começou a nascer o meu projeto. Portanto, isto foi tudo, como eu disse, em plena pandemia, no ano de 2020, e é assim que nasce esta minha nova função de coach nutricional. Portanto, estou aqui para motivar e para ajudar nestes processos de mudança de comportamentos que são desafiantes. Não vale a pena dourar a pílula, é um desafio mudar um hábito, e muito mais quando nós estamos muito tempo com comportamentos iguais. É verdade, Portanto, é verdade. E também tem outra coisa, não é? Tens que querer mudar. sim, mas muitas vezes as pessoas que me procuram querem mudar, mas depois há sempre ali qualquer coisa ao longo do caminho que as faz desmotivar. É o que eu digo. Nós não podemos esperar, para já a questão da comparação, há muita questão da comparação. As pessoas comparam-se muito umas com as outras, porque Sim. umas conseguem resultados mais rápidos do que outras, e depois começam a pensar, ela conseguiu, porquê é que eu não consigo? Como é que eu não consigo? E isso é um erro muito grande, porque nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras, e por isso é que eu trabalho muito com foco na individualidade de cada um. Eu não tenho um pacote de sessões que seja igual para todas as pessoas. Eu tenho que falar com a pessoa, tenho que analisar, conhecê-la e perceber como é que eu a posso ajudar. Porque aquilo que serve para mim não vai servir para ti, Mafalda, por exemplo. É verdade, sim, toda a razão. Olha, estou aqui tão interessada que nem sabes. Porque é raro encontrarmos alguém com o teu historial e que depois o faça sozinha, né? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço que quer emagrecer vai pedir ajuda para o fazer. Só que tu aprendeste com os teus erros, não é? Completamente. Eu aprendi com os meus erros. E continuo, isto continua a ser uma situação de tentativa e erro. Porque nestas questões de alimentação saudável há sempre muita coisa nova a aparecer, muito conhecimento para aprender, e eu estou sempre a atualizar-me para poder dar o melhor acompanhamento possível, porque há tantos estilos de alimentação, há tanta coisa nova no mercado a surgir, que eu tenho mesmo que me manter atualizada para poder ajudar as pessoas da melhor forma possível. Como é que uma pessoa que quer emagrecer, e tu já disseste que ficaste com doenças porque fizeste sozinha, sem o acompanhamento, qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? Só para aqui para esclarecer, eu trabalho de facto muito com mulheres que procuram emagrecer, não exclusivamente. O ponto de partida é querer adquirir hábitos mais saudáveis. Porque isto de emagrecer não basta mudar a alimentação, é um conjunto de ações que nós temos que ter e que nos vão ajudar a ter um estilo de vida mais saudável, porque a reeducação alimentar é mesmo isso. É para a vida. Isto não é algo que nós possamos fazer só durante 6 meses e depois, quando temos os resultados atingidos, vamos voltar aos mesmos comportamentos. Não, vamos introduzindo, vamos intercalando. Eu não deixei de comer aquilo que gostava. Tenho a forma de o fazer com mais consciência, com maior consciência. E se eu hoje me apetecer comer uma pizza, tenho duas opções. Ou faço eu a minha própria pizza de uma forma mais equilibrada, com ingredientes mais equilibrados, ou se me apetecer fazer uma encomenda de uma pizza de fast food, amanhã volto à rotina. Portanto, não vou persistir neste comportamento que era exatamente aquilo que me acontecia antes. Portanto, e ter alguém com quem falar sobre isto, alguém que já passou por isto, de facto ajuda muito. Porque trocamos experiências e ajudamos as pessoas também a não cometer os mesmos erros, os mesmos comportamentos repetitivos. Claro que sim. Olha, e tenho aqui os meus olhos atrás a bombar. Então, O segredo da minha produtividade, isto não se conta a ninguém. Tu também estás nos óleos, certo? sim, Como também é que utilizo os óleos te ajudam neste processo de coach nutricional?
Então, eu utilizo os óleos de duas formas, portanto também tenho aqui o difusor e recomendo a utilização do difusor. É ótimo porque pode estar connosco na secretária, em qualquer parte da nossa casa ou do nosso escritório, e existe um óleo para cada momento da nossa vida. Para nos acalmar, para nos ajudar a focar, para nos dar mais energia, para nos ajudar a dormir. E eu utilizo também muitos óleos na confecção da minha comida. Portanto, gosto muito de cozinhar com os óleos essenciais, porque eles são tantos e tão variados que permitem dar um toque especial àqueles alimentos e fazer assim umas combinações mais improváveis. Nós nem sempre temos os ingredientes frescos à nossa disposição, ou porque nos lembramos de repente, olha, deixa-me cá experimentar aqui um sabor diferente, e eu gosto muito também de os utilizar na comida. Pronto, mas em termos de gestão emocional, como tu sabes, os óleos são muito poderosos e ajudam-nos imenso. Portanto, eu utilizo nessas duas vertentes, a gestão emocional e para a alimentação. Como é que tu fazes? Eu agora chego a pé de ti e digo, olha, eu estou aqui com uma dificuldade, quero emagrecer. Como é que tu me ajudas? Eu já percebi que é uma mudança de hábitos. Como é que eu vou introduzir um hábito alimentar para me tornar mais saudável? E ao mesmo tempo que tornamos saudável, tornamos também, mudamos o nosso mindset, claro que sim. Exatamente. Como te digo, é importante eu fazer um diagnóstico inicial e perceber quais têm sido os teus hábitos ao longo da tua vida, os teus comportamentos alimentares, aquilo que tu gostas e que não gostas de comer, e depois eu dou sempre algumas recomendações. Importa dizer uma coisa, eu não sou nutricionista, portanto eu faço o acompanhamento motivacional e dou dicas. Okay. Quando me procuram com algumas questões mais específicas que requerem o apoio de uma nutricionista, eu tenho uma parceria, uma nutricionista mesmo, para poder recomendar. E trabalho das duas formas, portanto, a nutricionista recomenda o meu trabalho e eu recomendo o trabalho dela. Okay. Aqui neste caso, eu avaliaria quais são os teus hábitos alimentares, qual é o teu comportamento e depois dar-te algumas dicas de como é que tu podes melhorar os teus consumos alimentares. Portanto, podes fazer algumas substituições, logo assim à partida, de alimentos. O primeiro mês é muito importante promovemos uma desinflamação do nosso organismo, portanto, ingerir muitos líquidos. E isso é fundamental para qualquer um de nós, seja qual for o caso, seja o emagrecimento, seja apenas a aquisição de hábitos mais equilibrados, a hidratação é fundamental. E é algo que falham muitas pessoas, porque, pelo menos a mim, aparecem muitas clientes que dizem que não gostam de beber água porque a água não sabe a nada. Pronto. Não sei se é o teu caso. Vou aqui tapar a coisa. Não, um litro de manhã, 1 litro à noite, nada disso. É uma coisa que me faz confusão, a água saber alguma coisa. São opiniões. Eu costumo dizer que há uma desculpa, para cada novo hábito, há uma desculpa por trás. Okay? E uma das desculpas que eu ouço muito é essa mesmo, a questão da água não saber a nada. Portanto, posso dar a dica de eventualmente aromatizarem a água. É uma excelente opção, podemos aromatizar com canela, com limão, com gengibre, com pepino, com fruta, o que seja. Nada substitui a água, mas quem gosta também pode eventualmente beber algum chá, algumas infusões, que também sabem bem quentinhas ou frescas, dependendo da altura do ano. Os alimentos também têm água, mas eu continuo a dizer, a água é fundamental. 1,5 litro, de facto, é aquilo que se diz que devemos beber, mas isso depende muito também da nossa constituição corporal. Isto é uma questão que também tem que ser avaliada caso a caso. Mas isto é um passinho de cada vez, sem grande stress, porque muitas mudanças de uma vez só podem ter exatamente o efeito oposto e não é isso que se pretende. Ora, vou-te dar aqui o meu exemplo. Não sou de comer muitos chocolates, não sou de muitos doces, mas gosto de bolos secos, é a minha perdição, e batatas fritas. Okay. A Coca-Cola já foi posta de lado. Ontem tive que beber, porque estava aqui mal disposta, então ajuda. Mas o meu líquido é chá de manhã e depois durante o dia predomina água. Não sou radical, claro que sim. Ontem fiz umas asneiras. O que é que tu recomendarias para mim? Gostas de cozinhar? Não sou eu que cozinho. Ok, portanto, estás dependente daquilo que fazem para tu comeres. A comida aqui em casa é muito saudável. O problema é quando eu como na rua, porque eu não posso comer certos tipos de alimentos que me fazem logo mal. Sim. Principalmente os condimentos. Aqui é sempre muito saudável. Pronto, normalmente, hoje em dia, felizmente, já temos a sorte de ter muitos cafés e restaurantes com opções mais saudáveis.
ainda que tu possas pedir, por exemplo, um peixe grelhado, vamos imaginar, com batatas e legumes, podes pedir para que venha, por exemplo, sem temperos, porque muitas pessoas podem sentir-se mal com o azeite e é preferível seres tu a fazer os temperos. Eu recomendo sempre que nós passemos a fazer os nossos, por exemplo, estavas a falar de bolos secos, porque não fazê-los tu? Fazeres tu os teus bolos em casa. Fazer substituições, ou seja, em vez de utilizares a farinha refinada, utilizares um tipo de farinha mais saudável feita por ti. A farinha de amêndoa, por exemplo, a farinha de aveia, farinha que tu trituras em casa. Eu recomendo sempre que seja comprada ou a amêndoa ou os flocos de aveia e que seja triturada em casa, porque é muito mais saudável. E tu consegues fazer vários tipos de bolos. Podes fazer crepes, podes fazer panquecas, não sei se és fã ou não és, bolo na caneca, enfim, uma série de alimentos que tu podes fazer e que são muito mais saudáveis e que sabes exatamente aquilo que lá está. Sim, é verdade. Sim. Aqui não fazemos fritos em casa, não, é proibido por causa do cheiro e dos vapores, mas compramos o pacote de batatas fritas, sim, que às vezes dá jeito, quando precisamos de comer mais depressa, não temos nada feito, toma lá batatas fritas. Pronto, já estás a torcer o nariz. Mas sim, também introduzimos a batata doce. Frita? Não. Pronto. A batata doce é mais saudável. Eu pessoalmente não sou fã de batata doce, mas sim, é uma opção mais equilibrada do que a batata normal. Ainda que eu não seja defensora da eliminação total dos hidratos de carbono. Não, é meio-meio. A batata normal e a batata doce. Sim, é meio-meio. Há aqui um conceito nestas questões de alimentação equilibrada que nós não devemos consumir hidratos de carbono. E isso não é nada verdadeiro. Também não concordo, sabes? Porque eu vou dar um exemplo. No dia que eu não como arroz, por exemplo, eu tenho fome muito mais cedo. No dia que como arroz, eu consigo estar mais tempo sem comer. Porque estás habituada. É assim, com moderação, sim, devemos consumir os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono certos, não é propriamente a batata frita, mas também se comeres uma vez, não é isso que te vai fazer desequilibrar o teu dia-a-dia, digamos assim. Mas os hidratos de carbono têm uma função, exatamente, têm essa função também de saciar mais. E eu não sei se tu tens o hábito de fazer só as 3 refeições principais ou se costumas... Só almoço de manhã, almoço e depois à noite é tipo um lanche, não janto. Eu costumo dizer que as pessoas devem comer na medida da necessidade que sentem. Eu não sou defensora de que devemos obrigatoriamente comer de 3 em 3 horas. Claro que há pessoas que precisam de o fazer, que sentem essa necessidade. E aqui o que é importante é nós conhecermos o nosso organismo, porque ele dá-nos todos os sinais. Dá-nos os sinais de desidratação, dá-nos os sinais de falta de descanso. Nós temos é que saber interpretar. E muitas vezes não sabemos porque andamos sempre a correr de um lado para o outro e não ligamos àquilo que estamos a sentir. Sentimos uma dor de cabeça e não ligamos, olha, vamos logo tomar ali o comprimido, porque é mais rápido, e não avaliamos porque é que estamos a sentir aquilo. E muitas vezes está tão ligado a uma simples falta de descanso ou uma alimentação mais desequilibrada. Portanto, é por isso é que eu digo que é muito importante nós conhecermos. E isso é uma coisa que se consegue ao longo do tempo. Eu hoje em dia já consigo facilmente perceber os sinais que o meu corpo me dá. Ou às vezes falta de água, sabes? Porquê que eu bebo? Eu tenho um segredo porque que eu bebo tanta água. Eu já tive uma desidratação, por isso é que agora, por onde eu vou, a garrafa vai atrás, sempre. E não é pequenina, é sempre esta grandalhona que vai atrás de mim, sempre. Não me privo de água em lado nenhum. Pronto, a gente aprende, não é? É ter a água sempre ao pé de nós. Eu costumo dizer, comecem com uma garrafinha mais pequena. Se causa stress, saber, eu tenho que beber 1,5 litro de água, comecem com garrafinhas mais pequenas e depois o facto de elas irem ficando vazias e irem enchendo acaba por motivar mais e pensar, olha, eu ao fim do dia até consegui beber 1 litro, olha, vou aumentando, sem stress, porque se nós dizermos às pessoas que têm que fazer, que é obrigatório, o resultado não vai ser positivo. Porquê que há esta resistência tão grande de beber água? As pessoas até bebem líquidos, mas não bebem água. Porque será que é esta resistência? É como te digo, há pessoas que dizem que não gostam de água porque não sabem nada. Estão tão habituadas a beber ou o refrigerante ou o sumo que tem de facto sabor, que depois quando ingerem a água aquilo para eles não tem sabor nenhum, pronto, não é motivante.
Só que de facto é o líquido mais saudável, é aquele que nós devemos beber em maior quantidade. E com a água nós conseguimos fazer, lá está, como eu dizia há pouco, a questão da aromatização. Se não te sabe a nada, começa por aromatizar de uma forma mais simpática. É muito melhor do que estar a comprar um refrigerante. Sim. Felizmente que eu sempre bebi muita água, eu bebia pelo menos 1,5 litro e agora tenho vindo a aumentar porque de facto faz toda a diferença. É verdade, olha, nós somos somos um Portugal, somos Portugal, sim senhor, somos um país de boa comida e vou dar um exemplo, teve cá um amigo meu no verão e ele disse se eu vivesse cá, estava mal, porque ele olhou, tínhamos acabado de almoçar, vou fazer publicidade ao continente, passa pelo continente, pelas aquelas parte das comidas feitas e olhou e disse, e eu, claro que lhe disse, isso já é gula, isso não é vontade de comer. E ele disse-me se eu vivesse cá, era a minha perdição. O que é que tu achas? O português gosta de comer e por isso é que somos mais gordinhos e depois tem uma má alimentação. O que é que a tua experiência te diz? Sim, de facto a nossa gastronomia é riquíssima e a questão é que é riquíssima em alimentação, em pratos que são altamente calóricos. A questão é, nós podemos efetivamente continuar a comer esses pratos de uma forma menos calórica. Eu vou-te dar o meu exemplo. Um dos meus pratos favoritos de todo sempre é a esparguete à bolonhesa. E eu fazia-o da forma mais calórica possível, porque eu utilizava natas, utilizava queijo por cima, portanto, utilizava aquilo, com tudo aquilo que eu tinha direito. E hoje em dia faço uma versão muito mais saudável, em que posso ou não utilizar a massa, posso utilizar, por exemplo, a courgette espiralizada, posso utilizar a massa com jaque, que é uma raiz que não tem calorias, e deixei de utilizar as natas, primeiro substituí-as por natas de soja, que é muito mais saudável, e agora nem sequer utilizo. Retirei o queijo, que é altamente calórico, ou seja, continuo a comer a minha esparguete à bolonhesa com os cogumelos, que eu gosto imenso. Há quem ponha cenoura, eu não gosto, mas há quem ponha, e continuo a fazer, portanto, utilizo o tomate natural, que eu antes utilizava tomate em calda, dá-me menos trabalho, com a cebola fresca, muitas ervas aromáticas. Eu já há muito tempo não utilizo sal, utilizo muitas ervas aromáticas para temperar a comida. Portanto, é ir descobrindo estas alternativas que nos permitem continuar a comer os pratos que nós gostamos. Alguns são mais desafiantes de substituir, pois são. No entanto, não há impossibilidades. Diz-me um prato que seja mais calórico e eu dou-te uma forma de ele ficar um bocadinho menos calórico. Ok, diz-me um prato que esteja cheio de condimentos e eu tiro-os todos. Não posso fazer as coisas. Ou seja, come nem sal, não pões sal. É meio diferente, pode estar sem sal que eu como na mesma. Não, não faz diferença. Eu também gosto. Aqui a questão é, a minha família sempre me habituou também a comer pouco sal. Eu, por opção, retirei o sal e quando vou a algum lado que me ponha muito sal na comida, que já me faz muita confusão. Sente logo, começa a beber muita água. Sim, sente logo. Mesmo. Pimenta, então, nem falar nela, não pode ser mesmo. Pois, as ervas aromáticas, também não és fã de ervas aromáticas? Não, isto tudo faz-me mal. Faz-me mesmo mal. Já experimentaste os óleos essenciais, em vez das ervas aromáticas? Mas eu não necessito disso para comer, não. Mas eu fui habituada a comer sem tempero. Então, era muito pouco tempero para nós. Mas para quem é uma solução, eventualmente trocar as ervas pelos óleos essenciais. Okay. Fica essa ideia. Fica aqui a dica. Olha, é isso mesmo que eu ia te pedir a seguir. Primeiro, para quem quiser ajuda, faz favor de contactarem a Paula. Qual é o teu username aqui no Instagram? É Love Shine by Paula. Depois aparece aqui na descrição do textinho quando acabar a nossa live e depois. Ora, quem quiser ir contigo e está-te a ouvir e te segue, porque a Paula vai fazer agora uma live à 1h30 no YouTube das minhas obras. Não, por acaso não vou. Temos aqui um imprevisto e já não vamos fazer, não. Pronto, não vai haver. Mas a Paula costuma estar às segundas-feiras a partilhar dicas no YouTube das minhas obras. Para quem quer, está-te a ouvir e pensa, olha, se calhar quero-me fazer aqui uma mudança, até sou magra, mas não como de forma correta, porque há pessoas que também ao contrário, não é, que são magras e não fazem uma alimentação correta. O que é que tu aconselhas? Quais são os primeiros passos?
Então, os primeiros passos, de facto, é fazer uma avaliação geral ao estado da vida da pessoa. Portanto, neste caso, perceber quais são os hábitos que tem, se tem uma boa hidratação, se tem uma boa noite de sono, se está ou não inflamada, porque nós muitas vezes estamos inflamadas, estamos muito inchadas, então nós mulheres temos muita tendência a fazer retenção de líquidos porque comemos muitos alimentos processados. Portanto, eu costumo dizer que um dos primeiros passos é desembalar menos e descascar mais, como se costuma dizer. Okay? Portanto, deixar de abrir aquelas latinhas e aqueles saquinhos em que a comida já vem quase pronta e descascar, comer fruta, comer legumes frescos. Isso aí para mim é um excelente ponto de partida. E depois variar, as refeições devem ser variadas. Há muita tendência, por exemplo, ao pequeno almoço, que é a refeição mais importante do dia, de comer sempre a mesma coisa. Ou porque vão ao café, que é mais prático, e comem o galão com a torradinha. A nossa alimentação deve ser variada, não devemos comer sempre a mesma coisa e colorida, pratos coloridos. Pratos coloridos atraem mais para comermos, é isso? A cor no prato também nos motiva e acabamos por estar a fazer uma alimentação mais equilibrada, porque imagina, tens a carne ou o peixe, tens o hidrato de carbono, imagina um bocadinho de arroz e depois tens os legumes, e que os legumes sejam variados. Há misturas de legumes que nós podemos fazer, pode-se comprar os legumes e fazermos nós a nossa própria mistura. Uma salada colorida, a salada não precisa de ser só alface, pode ter também o tomate, o pepino, o milho, a cenoura, a couve roxa, enfim. Construir um prato colorido acaba também por nos motivar e promover uma refeição muito mais equilibrada. Ok. Olha, tu aconselhas a mistura da fruta na refeição? Não, eu recomendo que a fruta seja sempre consumida fora da refeição e eu própria não consumo mais do que 2 peças de fruta por dia. Eu não era fã de fruta e continuo a não ser. A fruta é algo que eu me obrigo a comer, no entanto só como quando sinto a necessidade muitas vezes de algo docinho. Por exemplo, em vez de estar a consumir algo que seja menos saudável, consumo a fruta. Aos lanches, por exemplo, lanche da manhã e lanche da tarde, e gosto muito de consumir a fruta, por exemplo, adicionando um bocadinho de canela ou de cacau em pó, para dar ali aquele toque mais doce quando a fruta é menos, tem um sabor assim mais forte. Imagina o kiwi, por exemplo, é uma fruta com um sabor mais forte. Misturar com algumas sementes porque nos ajuda também a saciar. No entanto, naquelas refeições em que eventualmente apeteça comer uma sobremesa, podemos optar pela fruta, mas não de forma recorrente. Eu não recomendo que seja assim. Porquê? Por causa da adição do açúcar que a fruta traz? Sim, por causa dos picos de açúcar. E isto é um bocadinho como aquela teoria de eu quero emagrecer, então a minha refeição agora vai ser uma sopinha e uma peça de fruta. E isso acaba por ser um erro. Porquê? Porque te dá uma falsa sensação de saciedade. Se tu pensares bem, passado muito pouco tempo vais estar com fome e, por norma, aquilo que te vai apetecer comer são coisas que não são nada saudáveis, porque já comeste a sopinha e a frutinha, que é saudável, então agora eu vou comer um bolinho, vou comer umas bolachinhas, vou comer qualquer coisa que não me faz assim tão bem, porque estou cheia de fome. Portanto, deve haver aqui alguma moderação e algum conhecimento mais profundo daquilo que efetivamente nos alimenta e nos faz sentir saciadas e sem fazer algumas asneiras logo de seguida, não é? Muito bem, olha, muito interessante isto que passaste. Tu estás a falar com uma pessoa que quando era pequena literalmente fechava a boca e não entrava cá nada, por isso é que eu sou muito esquisita. Nem cá o aviãozinho funcionava. Não sei como é que nunca fui magra. E então eu acho que era porque não percebiam que era certos alimentos que me faziam mal e eu então como o leite, não bebo leite quente, não gosto de leite com açúcar, prefiro beber leite frio. Isso foi uma coisa que foram descobrindo com o tempo. E outros alimentos. O leite doce, não é? Assim, para quem bebe leite, para quem não é intolerante à lactose e consome leite, o leite já de si tem aquele sabor adocicado. Pôr açúcar no leite é assim um bocadinho. Sim, demasiado. também não me importo de beber leite magro, é uma coisa que não me aflige, habituei-me. Se tu já estiveste nos Estados Unidos, o leite magro deles é o nosso meio gordo. Eles não. Ok. Isso é diferente. Por isso é que eles são assim, porque na realidade há pessoas muito magras, mas tu vais ao supermercado e é um bocado difícil de escolheres porque é muita comida processada.
Pois, Muito, os muito bom. americanos também têm um estilo de vida completamente e depois são muito sedentários, o Sim. que acaba também por potenciar aquele estilo de vida menos saudável que eles têm. Sim. Sim, o ovo vinha dentro de jarrões, portanto não é o ovo como nós, ah, já vem todo feito e é só. Pronto, quando disseram quando vão comprar um ovo e estás a comê-lo, está tudo estragado, não é? Eu tenho a sorte de consumir muita coisa que vem da terra, então, Alimentos naturais. sim, então depois sinto, quando como qualquer coisa na rua, sinto logo. Logo. E eu percebo quando põem aqueles pozinhos para a carne ficar mais macia, então aí é uma desgraça. Muito bem, Pois. Paula. Olha, adorei aqui conversar contigo. Desconheci este teu percurso valioso. Tu hoje tivemos uma reunião de manhã e tu anunciaste aí uma coisa, eu fiquei curiosa. Pois é, era isso. Deixar-vos o convite no próximo sábado. Vou estar a promover um workshop com duas parceiras, um workshop sobre brunch equilibrado. Porque eu pessoalmente sou super fã de brunch, adoro. E hoje em dia já há algumas opções que são mais saudáveis quando vamos fazer um brunch. Só que o brunch é um conjunto de pratos, não é só um, Sim, não é? É uma refeição que é intermédia, portanto é tomada entre o pequeno almoço e o almoço, de tradição inglesa, e que hoje em dia também já se utiliza muito cá em Portugal. Então, com duas parceiras minhas, uma delas é nutricionista e a outra é agente BIM, e vamos criar uma série de receitas equilibradas e rápidas para preparar em casa, em família, a nível do brunch. Portanto, fica o convite, vai ser em Lisboa, entre as 11 da manhã e as 14 horas, e vai incluir a degustação, claro, vamos estar a preparar e vamos estar ali a degustar o nosso brunch. olha que maravilha. Sabes que eu nunca comi brunch? Não Não. sabes o que é. Aquilo Não, é assim. porque ou como a meio da manhã ou almoço, uma coisa ou outra, as duas não pode ser. Pois, o brunch normalmente faz-se ao domingo, porquê? Porque é aquele dia em que as pessoas estão mais por casa, acabam por acordar mais tarde, e então muitas até tomam ali o pequeno almoço próximo da hora do almoço. E o brunch acaba por ser uma refeição mais rica, mais completa, que engloba as duas refeições. Sim, Portanto, tanto que normalmente é tomado entre as 11 da manhã e as 15 horas, é quando ele é servido, porque de facto acaba por contemplar as duas refeições. muito bom. Olha, as coisas que nós aprendemos. E é capaz agora com o Covid o brunch voltar outra vez em força. Depende das restrições que vierem, que eu acho que não vão ser tanto. Olha, Paula, muito obrigada por teres vindo às conversas à segunda, foi um prazer. Obrigada, Uh, eu. quem te quiser seguir nas redes sociais, a Paula já disse aqui qual é o link, mas vais dizer outra vez, não quer demais. Love Shine by Paula. Love Shine by Paula, estás no Instagram, no Facebook e mais algum sítio? E estou também no LinkedIn. E tem site. E tem site, tudo com o mesmo nome. O site é pauladuarte.pt. No entanto, eu tenho essas informações todas no meu link da bio aqui do Instagram. Pronto, é só seguirem a Paula no Instagram, faz favor de seguir. E a Paula agora está a dar muito que falar aqui na comunidade, faz favor de seguirem. Vêm aí projetos muito aliciantes. Olha, um beijinho muito grande para ti, toda a sorte do mundo, continuação de muito sucesso e vemos aqui para o online. Sim, obrigada, Mafalda. Beijinho também, boa semana. Boa semana para ti, obrigada. Portanto, foi aqui as conversas à segunda com a Paula Duarte, para a semana uma nova convidada, uma nova patrocinadora e fiquem aí desse lado sempre aqui a acompanhar as nossas lives aqui no Instagram. Um beijinho muito grande, fiquem bem, fiquem em segurança.